Isso aí, então, galera, vamos ver óticas, né, e seus conceitos. Então, a ótica é a parte da física que estuda as leis relativas às radiações luminosas e os fenômenos de visão. Tá? Para que possamos enxergar um objeto, ele tem que chegar a luz até nossos olhos. Então, esse corpo ou ele emite luz, né, ou ele reflete essa luz. Então, quando o corpo ele emite, provém dele a luz, como acontece com o Sol, né, nós chamamos dele de corpo luminoso. Quando ele reflete a luz, nós chamamos de corpo iluminado. Querem ver um exemplo? Imagine uma sala cheia de móveis com as luzes todas apagadas. Tu não está enxergando nada. Quando tu acende a lâmpada ela emite luz, então ela é um corpo luminoso. Os objetos tu começa a enxergar porque a luz reflete nesses objetos, então são corpos iluminados. Agora, quando eu tratar, né, desses corpos luminosos, melhor dizendo, eu tenho que ver que são dois tipos, tá? Eu tenho as que são chamadas de fontes pontuais ou pontiformes, né, as fontes de luz, que elas vão ser algo pequeno, né, emitindo luz. Eu vou dar um exemplo, então a sala totalmente fechada e alguém acendeu uma lâmpadazinha de LED, uma lâmpada bem pequena. Aquilo é uma fonte pontual de luz. O exemplo é que se a casa fosse toda de madeira, tá tudo escuro dentro, né? A lua cheia lá na rua e só tem um furinho na parede. Um furinho, uma frestinha. E aí passa a luz pelaquela fresta, né? A luz da lua pelaquela frestinha. Aquilo ali é um ponto, né? Uma fonte pontual de luz, uma fonte pontiforme. Agora, quando eu falo de fontes extensas, o tamanho, a dimensão da fonte de luz em relação ao objeto iluminado, ela é relativamente considerável. Um exemplo, um livro, eu acender uma lanterna para ler esse livro. Né? Minha lanterna, geralmente ela é grande, né? Pode ser menor que o livro, mas ela é grande, ela tem um tamanho considerável em relação ao livro. Outro exemplo é o Sol, né? Iluminando os planetas do sistema solar. Então, ele é considerado uma fonte extensa de luz. Tá? Quando eu falo de luz, tá? A luz é uma onda eletromagnética. E então ela tem, como toda onda tem, nós vamos ver adiante, ela tem um comprimento de onda, tá? E tem uma frequência em qual ela se propaga. De toda essa frequência existente, do comprimento existente, nós só tem uma pequena faixa que é a luz visível, tá? Nós não conseguimos ver raios gama, raios X ou infravermelho que sai do controle remoto, ou tu falar no raio-x do hospital, fazer um raio-x para ver um osso, como é que se encontra, tu não vê o raio-x em si durante a emissão dele, mas tu sabe que ele passou pelo teu corpo, né? Também não vê as ondas de rádio por aí, e elas estão lá. Então, de toda essa frequência, né, existente de onda eletromagnética, só uma pequena parte nós enxergamos, muito pequena, tá? Isso é mais por curiosidade, tá, pessoal? Questão das cores também, então, dessa frequência, né, que nós conseguimos observar. Posteriormente, então, nós temos aqui a óptica geométrica. Como é que nós conseguimos fazer previsões e compreender como as ondas de luz se propagam? É a partir da geometria. Conseguimos fazer previsões, né, de como ela se desloca, como é que ela vai ter o comportamento, utilizando essa ferramenta matemática. Não é que necessariamente seja assim, né? Tem coisas que ocorrem ali que não são demonstradas na ótica geométrica, mas o resultado se consegue, né, ter uma previsão de resultado utilizando a ótica geométrica. Então, para isso, nós temos que adotar alguns referenciais, alguns conceitos também que vão servir de parâmetro. Tá? Então, quando nós falamos de raio de luz, nós estamos falando de um raio. Ó. É uma linha que tem uma flechinha aqui no sentido de propagação desse raio. Ó, aqui o Sol emitindo luz. Então eu fiz um raio de luz aqui. Quando eu falar de feixe ou pincel de luz, eu estou falando de mais de um raio. Então o pincel de luz, vocês estão vendo, ó, tem dois que estão bem distanciados. Nesse caso aqui estão se abrindo, né? E o feixe de luz são vários raios. Mas quando eu falo, né, de pincel de luz,
né, ou feixe ali, eu tenho que pensar que é o seguinte, ó, eles podem ser cônicos e convergentes, então ele faz um cone, ó, mas pode ver pela flecha que eles estão convergindo para um ponto. Ele pode ser cônico divergente, então ele sai de um ponto e abre, né, ele se abre, se espalha a partir daquele ponto ali. Ou ele pode ser cilíndrico, ó, estão todos indo na mesma linha. Vamos dar um exemplo. Quando vocês pegam uma lupa e tentam concentrar a luz no papel, é mais ou menos que ocorre isso aqui, ó. A luz chegaria aqui na lente e ela concentraria tudo num ponto. Então, ela vai convergir para aquele ponto. O pincel cônico divergente aqui é aquele exemplo de eu pegar uma luzinha, um LEDzinho não, mas uma lâmpada e acender. Toda a luz sai daquele ponto, né, e vai se abrindo. E o pincel cilíndrico é como acontece com o laser, né? Você já viu que o laser ele não fica se espalhando por aí. O laser ele segue um caminho reto, então ele segue como se tivesse, né, esse caminho aqui cilíndrico. Tá. Outra coisa que nós temos que saber que é a independência dos raios luminosos. Então, se eu pegar raios luminosos e cruzar eles, pessoal, eles não batem um no outro e se desvia. Tá? Eles simplesmente seguem a trajetória deles do início ao fim. Então, a luz que era amarela aqui no início chega no final amarela, que era laranja chega no final laranja, e assim por diante. Agora, quando elas se cruzam, nos dá a sensação de uma outra cor. Mas isso não faz com que elas mudem de sentido ou direção, né, ao se cruzarem. Outra situação que temos que saber também é a reversibilidade dos raios luminosos. Tá? A trajetória então que ele vai, ela se propaga, ela pode ser invertida. O exemplo aqui é o motorista de um carro observando o passageiro no banco de trás pelo retrovisor, e o passageiro também vai poder observar o motorista pelo retrovisor, né? Outra coisa interessante, pessoal, é a sombra e a penumbra. Tá? Todo mundo já ouviu falar de sombra, né? Mas nem todo mundo talvez tenha ouvido falar da penumbra. E quando é que elas ocorrem? Como é que ocorrem? Então, imaginamos aqui que eu tenho uma fonte de luz, tá? E que está iluminando lá uma parede, tá? Um anteparo aqui. E eu coloquei um objeto na frente. Então, o objeto vai bloquear a luz, né? E vai impedir que ocorra iluminação numa determinada região desse anteparo aqui. Nessa região que não tem luz, eu chamo de sombra. Simples assim. Agora, olha esse outro lado, outra situação. Eu peguei uma lanterna, né, iluminei a parede e no meio do caminho eu coloquei lá uma bola. Só que a bola é menor que a lanterna. Acontece algo interessante. Por onde a luz não passa, tem uma sombra. Porém, existe uma região que passa um pouco de luz. Isso eu chamo de penumbra. Então, quando é que ocorre a penumbra? Quando a fonte de luz, né, é considerada extensa. Lembra que eu falei lá da fonte extensa, que tem um tamanho relativamente grande em relação ao objeto que está sendo iluminado? Pois é, então essa situação aqui. Ó, e aqui eu tenho um exemplo, né, de um eclipse lunar que aconteceu em 2019. Ó, o Sol é a nossa fonte de luz, a Terra o objeto, né, que atrapalha a passagem da luz, e tem uma determinada região, ó, onde eu vou ter a penumbra, e uma determinada região que eu vou ter a sombra em si, né? Que a parte luz nenhuma vai chegar ali. Outra coisa, pessoal, que nós temos que saber também é quando um corpo recebe luz, tá? Ele pode refletir a luz, ele pode refratar a luz, ele pode absorver a luz, né? Então aqui nós estamos vendo um exemplo de reflexão da luz. Um exemplo é uma superfície polida que eu ilumino e ela reflete a luz. Tá? Um exemplo de refração é quando vocês colocam um pouco d'água, né, dentro de um copo e colocam uma colher. Aí vão olhar a colher, parece que ela se entortou, ó, e na verdade é só a refração da luz. E pode acontecer também a absorção da luz. Algumas superfícies elas absorvem toda a luz, elas não refletem. Isso pode ser porque elas são escuras, né, chamados corpos negros. Ele absorve toda a luz. E também, se ela é muito rugosa, tá, pessoal? Ela acaba espalhando a luz e tu não vê, não tem esse retorno da luz e não consegue enxergar ela ali. Então, vai aparecer um corpo negro. Então,
uma curiosidade, não é bem curiosidade, isso é uma propriedade da física, né? Da característica da luz, dos corpos, né? Iluminados também, que é assim, vamos dizer que eu tenho um lápis azul, e eu vejo ele azul. Por que eu vejo ele azul? Ele absorveu todas as cores que ele não tem e a cor que ele tem ele refletiu, que é azul. Ah, então as plantas ali refletem o verde por quê? Porque né, elas são verdes, ela absorve todas as outras cores, mas a luz verde ela reflete, por isso que eu enxergo, porque se absorvesse eu não enxergaria. Então esse corpo negro aqui, na verdade ele não tem cor nenhuma, então ele está absorvendo todas as cores, né? E aí, pessoal, quando nós falamos então dessas propriedades de reflexão, refração e absorção, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Vamos começar por essa parte da reflexão e vamos falar de espelhos esféricos. Pessoal, o que seria um espelho esférico? Nunca se depararam com esse tipo de espelho lá no mercado? Ou pegaram uma bola que reflete, né, luz nela ali e se viram, ou pegaram uma colher e olharam atrás dela assim e viram um reflexo? Então, isso pode ser considerado o tipo de espelho, né? Claro, nós temos esses espelhos mais bonitos aqui que são vendidos, né? Tem um formato mais bonito, tem um acabamento melhor, mas a função acaba sendo a mesma, pessoal, então eles entram na mesma regra. Nós temos basicamente, quando falamos de espelhos esféricos, dois tipos, o côncavo e o convexo. Mas como é que se formam então esses espelhos? Imaginem eu pegar uma esfera que é toda polida por dentro e por fora, né, e cortar no meio. Se eu olhar a reflexão da luz por dentro, eu chamo de espelho côncavo. Se eu olhar a reflexão da luz pela parte de fora dela, eu chamo de espelho convexo. E por que eu dou nomes diferentes? Porque coisas diferentes acontecem com a imagem que se formam a partir desses lados que refletem luz, tá? Então, eu peguei a minha esfera. Como toda esfera, né, ela tem um centro, tá? Ó, alguns lugares vão chamar isso aqui de raio. Então, quando se falar de raio do teu espelho esférico, tu sabe que ele é o centro da esfera, tá? O caminho, a metade do caminho entre o centro, né, e a vértice, que é onde termina, tá, a esfera, o ponto mais distante, vamos dizer assim, da esfera, né, esse meio de caminho vai se chamar foco. Então, o que eu tenho que saber das propriedades do meu espelho? Eu tenho o centro dele, tá? E também ele é chamado de raio, porque ele está no centro, como toda esfera, né? Eu tenho essa parte aqui mais distante dele, que eu vou chamar de vértice, tá? E o meio do caminho, exatamente no meio do caminho, eu tenho o foco. Pessoal, se quiserem, né, tem gente que utiliza o termo onde um eixo imaginário principal, passando pelo centro, que vai até o final lá, né, o ponto mais distante do espelho, onde se cruzam essas linhas, né, eu chamo de vértice. Tudo bem. O que me importa aqui é que vocês saibam, tá, que esse ponto aqui é o vértice, esse ponto aqui é o centro ou o raio, e o meio do caminho dele está o foco. Tá, mas e se eu pegasse aqui assim, ó, eu cortasse aquela minha esfera por aqui? Vocês viram que eu cortei ela aqui mais próxima, né? Mais próxima aqui do vértice, da parte mais distante. E se eu cortasse ela aqui? Nada mudaria, pessoal. Nada mudaria. O meu foco continuaria sendo aqui, o meu vértice continuaria sendo aqui, e o meu centro continuaria sendo aqui. Ó. O detalhe é que eu teria uma parte maior refletora aqui de luz, né? Mas essas características de centro, foco e vértice não mudariam. Tá? Quando eu faço o desenho deles numa folha, geralmente eu vou ter que indicar qual é o sentido que a luz está entrando, né? Então, quando o pessoal, vocês verem um risco aqui do lado, ó, vocês sabem que essa parte não reflete luz. Então, a luz vai entrar por aqui e vai ser refletida.
tá? Esse espelho é o espelho côncavo. Agora, olha o que aconteceu aqui. A parte que não reflete luz está por dentro, ó. Então, eu sei que a parte que reflete luz é a de fora. Isso é um espelho convexo. Anota aí. Então, espelho côncavo, a luz, né, reflete internamente, e o espelho convexo, ela reflete externamente. Tá? Existem algumas propriedades, pessoal, que são estudadas para poder fazer essa previsão de como é que vai se comportar uma imagem. Então, eu vou falar rapidamente aqui, porque o meu interesse é que vocês entendam como a imagem se forma lá, como é que eu faço essa previsão. Mas você tem que saber de onde vem, né? Então, existem umas regrinhas que falam de como é que a luz se comporta quando, o raio de luz se comporta quando chega na superfície do espelho. No caso do espelho convexo, ó, o raio de luz que incide perpendicular à superfície, tá? Ele vai em direção ao centro, ó, e ele volta. Ele não atravessa o espelho, né? É só que, vocês estão vendo essa linha pontilhada, é só uma projeção para onde ele iria. Mas ele simplesmente bate e reflete. Espelho convexo. Lembram? A superfície refletora é essa de fora aqui, ó. Ela que reflete luz. A parte interna é aquela que não vai receber a luz. O raio que vem paralelo ao eixo principal aqui, ó, esse eixo aqui, cortando o centro dele, ele sai perpendicular. E o raio que vem perpendicular e bate no vértice, ele sai do mesmo ângulo que entrou, tá, pessoal? Isso aqui é a grosso modo, mas para vocês entenderem o que virá mais adiante. Do espelho côncavo, lembram? A parte de dentro é que reflete luz. Então, o raio que sai, que ele passa, né, um raio que passe pelo centro, né, perpendicular ao eixo aqui, ele vai bater no espelho e refletir voltando pelo centro. O raio que sai paralelo ao eixo bate no espelho e passa pelo foco. Tá? E o caminho inverso ele também pode fazer. E o raio que vem, né, e bate no vértice, ele também sai do mesmo ângulo que entrou. Tá? Isso parece não fazer sentido agora, mas ele vai fazer sentido, pessoal. Olha como é que nós construímos as imagens, né? Podemos fazer essa previsão de como elas se formam. Vamos lá, espelho côncavo. Então, lembra que eu falei que existia o centro do espelho, onde é o raio, o vértice e o meio do caminho que eu chamo de foco? Pois é, eles estão aqui. O que aconteceria se eu colocasse um objeto que está antes do centro, né, no sentido de estar mais longe, mais afastado possível? O que aconteceria com esse objeto? Pois é, como é que eu faço essa previsão? Eu puxo uma linha paralela ao eixo, ó, paralela a esse eixo aqui, ó, imaginário, que passa no centro do meu espelho. Então, ele vai bater uma luz que é paralela. Lembra o que acontece com a luz quando ela é paralela ao eixo? Ela bate no espelho e passa pelo foco. Aí eu puxo uma segunda linha que vai sair do objeto e passar pelo foco, ó. Ela vai bater no espelho. O que acontece com a luz que bate, que passa pelo foco e bate no espelho? Ela volta paralela. Isso é uma daquelas regrinhas que estão lá atrás. Vocês estão vendo que tem um determinado momento que elas se cruzam? Meu desenho, minhas linhas não ficaram retas, né? Então, não dá para ir por elas. Mas olha aqui, com as linhas retas. Ela tem um momento que essas linhas se cruzaram. Nesse momento, onde elas se cruzam, tá? Eu marco um ponto e desenho meu objeto no mesmo formato que ele tinha aqui, eu desenho aqui embaixo. Vocês estão vendo que o meu objeto ele fica invertido? Ó, ele ficou invertido, e se vocês compararem o tamanho e medirem esse tamanho com esse tamanho aqui, tá? Esse aqui é o objeto, essa aqui é a imagem dele, ó. Ele está invertido e menor. E como eu posso projetar essa imagem com anteparo, ó, vocês estão vendo aqui, que é um exemplo do rapaz se olhando no espelho invertido e menor, né? Agora olhem aqui, eu tenho minha fonte de luz, né? Aqui está meu espelho,
E eu coloquei uma cartolina no meio do caminho, que está entre o objeto, minha fonte de luz, né, e o meu espelho. E olha que eu formei a imagem ali, menor e invertida. Então, quando eu consigo formar a imagem numa parede, no anteparo, eu chamo isso aí de uma imagem real. Vocês estão vendo que ela está de cabeça para baixo, então eu chamo de invertida. E se eu olhar o tamanho, eu digo que é menor. Mas eu não falei qual o tamanho dela, eu só disse que é menor. Então, pessoal, isso é importante, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu faço os cálculos para saber os tamanhos. Mas, por enquanto, o que nós temos aqui é só que é real, invertido e menor. E aqui, ó, eu aproximei o objeto do centro. Então, se eu aproximei do centro, né, vou ter uma imagem diferente. Ó, lá atrás ela está antes do centro. E eu aproximei o mesmo objeto, agora eu coloquei no centro. Puxando as mesmas linhas, pessoal, ó, puxando a linha que passa, né, paralela ao eixo, ela bate no espelho e vem pelo foco. A segunda linha vai passar pelo foco, bater no espelho e sair paralela. Ó, elas se encontraram aqui embaixo, exatamente embaixo do objeto, aqui a mesma distância do objeto. Se eu olhar o desenho sair do mesmo tamanho, ela está invertida e ela também pode ser projetada, ó. Então ela é chamada de real, invertida, e por ter o mesmo tamanho ela é igual. Mas agora, pessoal, eu vou deslocar esse objeto aqui e vou colocar em algum ponto entre o centro e o foco, qualquer lugar aqui. Ó. Teoricamente, o objeto teria o mesmo tamanho dos outros, mas por questão de escala eu tive que diminuir ele, tá? Para vocês poderem enxergar o que acontece com a imagem dele. Então, o objeto estava entre o centro e o foco. Ó, puxo novamente uma linha paralela, que bate no espelho e passa pelo foco. Puxo outra linha que passa pelo foco, bate no espelho e volta paralelo. Onde elas se encontraram aqui? Em algum lugar bem afastado do centro, né? Bem afastado, bem longe. Ó, o meu anteparo ali, como é que ela foi lá para trás a imagem. Mas olha que interessante, ela continua invertida, só que ela está maior. Vocês viram que ela está aumentando? Ó, nesse primeiro era menor, depois ela ficou do mesmo tamanho e agora ela aumentou. Só que a imagem foi se afastando. Conforme o objeto foi se aproximando, a imagem foi se afastando e crescendo. Então, eu tenho uma imagem real, porque ela pode ser projetada. Ela é invertida, vocês viram, está de cabeça para baixo, e ela é maior. Daí, pessoal, eu tirei ela aqui da posição entre o centro e o foco e coloquei exatamente no foco. Ó, meu raio vai ter que bater no espelho e passar pelo foco, e esse raio não consegue passar pelo foco. Então, ele vai diretamente no vértice e sai, e eles não se cruzam nunca. Então, essa é uma imagem infinita. Tu não consegue ver o objeto. Depois tem mais uma situação, que é quando eu ponho ele entre o foco, tá? Eu ia colocar ele aqui, ó, entre o foco e o vértice, bem aqui na frente do espelho, bem junto ao espelho. O que acontece com a imagem? A imagem fica grande, fica enorme, só que ela não consegue mais ser projetada como as outras. É como se ela fosse projetada além do espelho. Isso é só uma representação geométrica, pessoal. Vamos de novo. Então, essa imagem é como se fosse projetada depois do espelho, só por questões de geometria. Essa imagem, então, ficou maior, ela ficou, pode ver que ela não está invertida, ela está direita, né? Então, ela está uma imagem direta. E ela é maior que o objeto. Depois, nós temos uma situação única para o espelho convexo, que é aquele que reflete a parte de fora, né? Pela parte de fora. Olha a única situação, eu gosto de imaginar essa calota aqui, lembrar da calota. Todos os objetos que tem aqui, que ela está refletindo, são menores, estão diretos, né, direitos. Então, eles não estão invertidos, eles são chamados então de imagem direta. Ela não pode ser colocada em nenhum anteparo para reproduzir ela, então ela é uma imagem virtual, tá? E sempre menor que o objeto. Então, vou usar esse espelho aqui lá no mercado para ver o que tem nos corredores do mercado, né? Se tem pessoas, o que elas estão fazendo lá. E aí o Gauss, o que ele fez? Ele pegou e fez as equações para
poder fazer o cálculo. Pô, tá, mas a imagem fica maior, a imagem é menor, é ampliada, é reduzida. Mas quantas vezes? Ah, então, ele fez as contas para isso, né? Ou melhor, ele fez as equações. A equação primeira dele diz assim, ó, que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre P, o que é o P? É a distância do objeto ao espelho. E o P' é a distância da imagem ao espelho. Tá? Então, se eu não tenho foco, eu quero saber o foco, mas tendo as distâncias do objeto e da imagem, eu consigo saber o foco, ou se eu quero saber a distância da... Onde é que eu vou conseguir formar aquela imagem? Onde é que eu vou colocar meu anteparo, né, que eu possa reproduzir essa imagem, quando possível, né? Então, tenho que saber o foco e onde está o objeto em relação ao espelho esférico, e aí eu consigo. Depois ele diz assim, para mim saber a ampliação, se o objeto aumenta ou diminui. E quantas vezes isso acontece, né? Ó, ele diz que pode ser feito dividindo o tamanho da imagem pelo objeto. Coerente, né? Se a imagem deu 10 centímetros e o objeto tem 2 centímetros, 10 dividido por 2 é 5. A ampliação foi de 5 vezes. Coerente. Ele diz também que, olha bem o sinalzinho na frente negativo, que se eu pegar o tamanho da imagem, dividir pelo tamanho, a posição onde vai se encontrar a imagem e dividir pela posição onde está o objeto, eu também consigo saber, tá? E aí, claro, a questão do sinal positivo ou negativo vai me dizer se a imagem é real ou virtual, lembram lá? Quando é que é virtual? Quando eu não consigo colocar no anteparo, né? E se eu relacionar a distância do objeto e sua imagem, e o tamanho do objeto com a imagem de sua imagem, eu também consigo ter essa ampliação. E isso me ajuda a fazer outras previsões, né, pessoal? Se eu preciso saber a distância do objeto para o espelho, eu tendo a distância da imagem para o espelho, tendo o tamanho do objeto, o tamanho da imagem dele, eu consigo fazer isso, tá? É só questão de relacionar. E aqui nós temos um exercício. Esse diz assim, ó, no anteparo de 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida de um objeto real, situado a 10 centímetros do espelho. Determine a natureza do espelho, tá? Então se ele é côncavo ou convexo, e a distância focal do raio de curvatura. Ele quer saber o foco. Então, pessoal, no anteparo a 30 centímetros do espelho, então, se o objeto foi refletido no anteparo, ele já está dizendo então que o nosso espelho é côncavo, porque o espelho convexo não dá para refletir a imagem dele. Então eu já sei que é côncavo, só por isso, só por ser refletido no anteparo. Tá, e qual é a distância focal? Então, aí, professor, qual fórmula eu uso? Pô, só essa, né? Por enquanto. E quer saber o raio de curvatura, que é a parte fácil, né? O raio o foco é a metade da distância entre o centro e o vértice, né? Aqui fica o foco. Se eu disse para vocês que o centro também é chamado de raio, então o foco está na metade do caminho. É só multiplicar o foco por 2. Tá? Então, eu vou pegar essa equação de Gauss aqui, ó. Então, o foco eu não sei, é 1 sobre foco, é igual a... O que é o P? É a distância do objeto ao espelho. Então, ó, ele está situado a 10 centímetros do espelho. Então, é 1 sobre 10 mais... E a distância da imagem ao espelho, né, que é o P'. Tá aqui, ó, onde foi colocado o anteparo, onde se formou a imagem. Então, pessoal, vocês têm que saber interpretar isso aqui, o que está acontecendo. E aqui vocês têm que resolver. Tá? Vocês estão vendo que eu tenho a questão de frações aqui. Então, vocês vão ter que lembrar como é que fazem soma de frações, né? Fazer o MMC. Então, aqui, pessoal,
né? Se eu fizer o MMC, isso aqui é matemática, isso aí é com vocês, tá? Tem que lembrar que vocês tiveram lá em matemática. Eu posso dividir por 10, né? Tem gente que faz diferente, vai dar 3, vai dar 3, dá 1, dá 30. Se não lembra MMC, é só por lá no Google, né? Videozinhos, como resolver equações com MMC, equações de frações, melhor dizendo, tá? Então aqui deu 30. Então o MMC dá 30. Opa! Vamos lá. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 30 é 1 vezes 1, 1. Então dá 4 sobre 30. Se eu dividir todo mundo por 4, vai dar 1 sobre 7,5. Então, pessoal, está anotando, né? Do 1 sobre 7,5. Olha como é que ficou a minha equação. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, 1 sobre o foco, né? E resolvendo aquela fração de 1 sobre 10 mais 1 sobre 30, né? Isso aqui deu 1 sobre 7,5. Então, minha resposta dá 1 sobre 7,5. E agora? Vocês estão vendo que é 1 sobre o foco igual a 1 sobre 7,5? Né? É só eu desinverter os dois. Então, o foco vai ser 7,5 centímetros. Vocês estão vendo que eu só desinverti, né? É como se o que eu considerei que estava invertido, ó. É o foco sobre 1 e o 7,5 sobre 1. Bem simples. Isso é o foco. Agora, o raio, ou o centro, é 2 vezes a distância, né, do vértice ao foco. Resumindo, é só multiplicar por 2. Então, aqui, né, eu cheguei ao raio é 2 vezes o foco, 2 vezes 7,5 é 15. Bem simples. Tá? Mas uma coisa interessante de saber é que se vocês têm essa tabelinha aqui, então, quando ele falou, tá, que um anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico forma uma imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros do espelho. Eu posso olhar, né? Eu posso olhar essa tabelinha aqui para ter uma noção que tipo de espelho eu vou ter. Pô, se a imagem é real, ó, qual outra situação que eu tenho imagem real? Nenhuma, é só no espelho côncavo. Então, aí eu vou olhar, ó, côncavo, imagem real, côncavo, imagem real, côncavo, imagem real. Tem uma parte no côncavo que dá imagem própria, é quando ele está sobre o foco. Outra situação que vai dar uma imagem virtual que é entre o foco e o vértice. E no convexo, né? Pô, mas só tem uma formação no convexo, então ele tem que ser côncavo e a imagem tem que estar em algum lugar por aqui, ó. Antes do centro, sobre o centro, né? Ou sempre o centro e o foco. Isso ajuda a ver, né, a entender. Mas vamos fazer outra aqui. O espelho côncavo tem 24 centímetros de raio de curvatura, olhando para ele em uma distância, olhando para ele de uma distância de 6 centímetros. Qual o tamanho da imagem observada de uma cicatriz de meio centímetro existente em seu rosto? Então, eu tenho que desenhar isso primeiro. Eu pego lá, desenho meu espelho côncavo, né? Onde está o centro, o foco e o vértice. O centro dele, que é o raio, diz que é 24 centímetros. Então, eu sei que o foco é 12, né? Metade do caminho. E ele diz que está olhando a uma distância de 6 centímetros. Então, ele está olhando uma distância que é metade do caminho, que é aqui. E aí ele pergunta qual vai ser o tamanho dessa imagem, né? Pessoal, eu posso fazer uma coisa. Eu posso, só para ter noção, não sou obrigado a fazer isso, só por curiosidade, eu pegar aquela tabelinha e olhar, ó, que tipo de imagem vai se formar se o objeto está entre o foco e o vértice. Aí eu olho ali, ó, entre o foco e o vértice. Vocês estão vendo? Eu tenho uma imagem virtual
direita e maior. Mas não me diz quantas vezes maior, mas eu já sei que a minha conta tem que dar uma imagem com mais de meio centímetro, que está aqui 0,5 centímetros. Aí eu tenho as equações. Ó, essas são as equações. Qual eu uso? Aí bate aquele desespero, não sei nada, não aprendi nada, né? E bate aquele pavor. Aí vocês respiram, se concentram e fazem o seguinte, ó. Qual delas eu vou usar? Ah, eu sempre vou tentar usar a menor, mas tem que ver se eu tenho elementos para isso. Ele quer saber o tamanho da imagem. Ó, se eu sei a ampliação, eu descubro o tamanho da imagem. Então, eu preciso saber para essa equação o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Não, eu não sei o tamanho da imagem que vai se formar. Só o do objeto, essa não serve. Essa outra me diz que se eu pegar a distância da imagem e dividir pela distância do objeto até o espelho, né? Eu consigo saber. Interessante, mas eu não tenho a distância que se formou a imagem. E essa outra relaciona, né, tudo aquilo ali que eu falei antes. Mas não dá, porque já tem mais de uma incógnita faltando. Então, eu vou tentar usar essa aqui, né? Mas como é que eu posso fazer para descobrir o meu pelinha, que é a distância da imagem até o espelho? Eu vou usar essa outra equação, pessoal. Por quê? Porque eu tenho o foco, porque eu tenho a distância do objeto ao espelho e só me falta o pelinha. Então, ó, pegando essa equação e substituindo, o foco, né, tá aqui, é 12. Ó, no lugar do F eu coloquei o 12. A distância do objeto ao espelho é 6 centímetros. Esse é o meu P. Então, no lugar do P eu ponho 6. E eu preciso saber o pelinha. Pessoal, isso é matemática de novo. Então, eu preciso isolar esse 1 sobre pelinha. O que eu faço? Eu pego 1 sobre 6 e passo para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vira negativo, ó. Então, vai ficar 1 sobre 12 menos 1 sobre 6 igual a 1 sobre P, linha. Então, resolvendo essa fração aqui, eu vou ter menos 1 sobre 12. Tá? Menos 1 sobre 12. Então, vocês vão ter que relembrar como fazer o MMC, né, e resolver essa equação aqui. 1 sobre 12, estão vendo? 1 sobre pelinha. Então, eu inverto, né, os dois, ou melhor, desinverto ambos. E a minha resposta, meu pelinha fica sendo menos 12 centímetros. Tá? O menos ali, pessoal, é para dizer o tipo de imagem que vai ser, que é uma imagem virtual. Né? Só isso, só isso. É como se ela se formasse aqui do outro lado, né? Ó, como se ela se formasse para cá. Beleza? Mas eu não terminei, porque eu quero saber a ampliação. Agora eu vou pegar essa equação da ampliação e resolver ela, né? Então, eu já tenho o P' e tenho o P. Ah, professor, a ampliação deu 2 vezes. O que significa esse resultado? Significa que se ele tinha meio centímetro, eu vou multiplicar por 2. E agora, a minha cicatriz, né, eu consigo ver ela com 1 centímetro de tamanho. Ah, mas tem outro jeito de fazer, e se eu escolhesse essa equação? Tem sim. Olha como é simples também. Eu tenho o tamanho, agora eu sei o meu pelinha, né, que é a distância da imagem ao espelho, a distância do objeto ao espelho e o tamanho do objeto. Só faltou o i. Aí eu substituo na equação, né? O meu objeto tem meio centímetro de tamanho, né? O meu pelinha tem menos 12 e o meu P é 6. Substituindo tudo isso e resolvendo, chego a 1 centímetro também. Beleza, pessoal? Tá ficando longo esse vídeo, hein? Agora, pessoal, nós temos o espelho côncavo, tá? Refletindo uma imagem do objeto que está a 15 centímetros desse espelho. E sabendo que a imagem está afastada a 30 centímetros, qual será a sua ampliação? Então, eu sei que o objeto está a 15 centímetros e a imagem